Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Que o Eterno em Cristo vos abençoe ricamente. Amados, hoje entramos no segundo dia de exposição do livro de Atos dos Apóstolos e estarei expondo do capítulo 4 até o capítulo 7. No capítulo 4, dos versos 1 a 4, os líderes religiosos ficaram muito perturbados com o falar público dos apóstolos, e os saduceus em particular, pois uma de suas doutrinas principais era a negação de qualquer ressurreição. Eles ficaram evidentemente horrorizados com o pensamento de que Deus ousaria ressuscitar Cristo dentre os mortos, quando eles não criam na ressurreição. Dos versos 5 ao 22 do capítulo 4, Pedro e João foram então presos até o dia seguinte. No entanto, sua palavra foi muito eficaz e muitos creram, de modo que o número de homens havia se tornado cerca de 5.000, um aumento marcante desde o dia de Pentecostes, quando 3.000 almas foram convertidas. A prisão de Pedro e João justificou uma grande reunião de governantes, anciãos e escribas judeus, incluindo Anás e Caifás. Esses foram os mesmos que condenaram o Senhor Jesus à morte. Claro que foi a pregação de Jesus ressuscitado que os agravou, mas eles não podiam ignorar o milagre marcante da cura do homem coxo. Eles então interrogam Pedro e João quanto a isso. Por que poder ou por que nome eles fizeram aquele milagre? No entanto, cheio do Espírito Santo, Pedro fala-lhes da boa ação feita a um homem aleijado, inferindo certamente que uma boa ação deve ter uma boa fonte. E para fechar com chave de ouro, ele declara em termos inequívocos para os líderes e para todo o povo de Israel, que isso foi feito pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem eles crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. As palavras de Pedro nos versos 10 a 12 certamente penetraram no coração e na consciência do conselho. Eles ficaram espantados com a ousadia de Pedro. Ele não pregava a si mesmo, mas a Cristo, a pedra desprezada por esses mesmos construtores, mas estabelecida por Deus como a pedra angular. Sem dúvida, eles sabiam dessa escritura, no Salmo 118, verso 22. E a aplicação era tão clara que não podiam responder a nada. Pedro então conclui sua mensagem breve e reveladora com a declaração firme de que não havia salvação em nenhum outro nome, exceto no nome de Jesus Cristo. Seu nome era o único dado sob o céu pelo qual todos os homens deveriam ser salvos. O conselho emudeceu. Nem mesmo o sumo sacerdote tinha uma resposta. Eles sabiam que esses homens eram trabalhadores comuns, sem educação formal, e maravilharam-se com seu conhecimento e ousadia. Mas foram lembrados de que antes haviam feito companhia a Jesus. O homem curado que estava com eles era uma testemunha que não podiam ignorar. Eles não sabiam como responder a Pedro e a João. Então, ordenaram que saíssem da sala enquanto o conselho conferenciava junto. Sua consulta apenas confirma sua impotência, pois não há nenhuma sugestão concreta sobre o que deveriam fazer. Os fatos eram claros. Um notável milagre ocorrera em nome de Jesus. Eles gostariam de negar, mas era impossível. No entanto,
eles concordam em ameaçar Pedro e João, exigindo que eles desistissem de falar com qualquer pessoa em nome de Jesus. Mas Pedro e João não se intimidaram com tal ultimato. Eles apelam para o julgamento honesto dos próprios membros do conselho. Seria certo que obedecessem a eles, conselho, e desobedecessem a Deus? O que Deus revelou a eles e o que eles viram e ouviram, eles foram impelidos a falar. Os governantes sabiam que não tinham um motivo justo para puni-los, e o medo da opinião do povo também os restringe, pois o homem que havia sido curado tinha mais de 40 anos de idade. No entanto, antes de deixarem os servos do Senhor partirem, eles os ameaçam ainda mais, na esperança vã de intimidá-los. Dos versos 23 a 31 do capítulo 4, assim que foram soltos, eles procuraram os irmãos. Seu relato das ameaças dos principais sacerdotes e anciãos não desanima de forma alguma os discípulos. Em vez disso, os entusiasma. Então seus corações e vozes se elevam em louvor ao Senhor. Eles dão a Ele, Jesus, o lugar de glória soberana, como Deus o Criador. Pois os governantes de Israel já mostraram essa animosidade. Herodes e Pilatos também. Os gentios e o povo de Israel mostraram a mesma hostilidade ao Messias de Israel, o santo servo de Deus, Jesus, ao rejeitá-lo e crucificá-lo. Mas em belo triunfo, os discípulos acrescentam: faze tudo o que a tua mão e o teu conselho determinaram que fosse feito. O desejo dos discípulos de honrar o Senhor Jesus só aumenta com a perseguição. As ameaças do inimigo sob os olhos do Senhor servem como combustível e eles clamam pedindo coragem e ousadia para pregar a palavra, juntamente com mais curas, sinais e maravilhas feitos em nome de seu santo servo, Jesus. A unidade e a realidade de sua oração trazem a surpreendente resposta de Deus, de fazer abalar o edifício em que estavam. Então todos foram cheios do Espírito Santo, o que lhes deu mais ousadia para pregarem a palavra de Deus. Dos versos 32 ao 35 do capítulo 4, a unidade da igreja primitiva era tão preciosa e real que nenhum indivíduo considerava suas posses como sendo suas, mas como propriedade comum. Isso foi acompanhado por grande poder no testemunho dos apóstolos, da verdade e da ressurreição do Senhor Jesus. E grande graça havia sobre todos os discípulos. Não haviam necessitados entre eles, pois aqueles que possuíam imóveis os vendiam e compartilhavam com um fundo comum, administrado pelos apóstolos. No verso 36 do capítulo 4, aqui Lucas chama particular atenção a José, de sobrenome Barnabé, um levita da região de Chipre. A graça operou de tal maneira no coração de Barnabé que ele vendeu suas terras e doou todo o dinheiro aos apóstolos. No capítulo 5, dos versos 1 a 11, não foi por acaso que Lucas destacou Barnabé no último verso do capítulo 4. Perceba que ele inicia o verso 1 do capítulo 5 com entretanto, ou em algumas traduções, havia. Aparentemente, Barnabé e Ananias praticaram a mesma ação. Ambos venderam uma propriedade. Ambos trouxeram o dinheiro da venda para os apóstolos. E ambos o entregaram à sua disposição. A diferença é que Barnabé trouxe todo o dinheiro, enquanto que Ananias trouxe uma parte. Assim, Ananias e Safira cometeram um pecado duplo, uma combinação de desonestidade e fraude.
À primeira vista, não havia nada de errado em ficar com a parte do dinheiro da venda. Como Pedro disse mais tarde claramente, a propriedade era deles, tanto antes como depois da venda. Eles não tinham a obrigação de vender a terra, nem de, após vendê-la, doar uma parte do dinheiro da venda e muito menos todo ele. Entretanto, a história não está completa. Existe outra coisa, algo meio obscuro. Pois ao declarar que Ananias reteve parte do dinheiro, Lucas emprega um verbo grego que significa apropriar-se indevidamente. E essa foi a mesma palavra usada na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, em relação ao roubo de Acã. E a única outra ocorrência no Novo Testamento que esse verbo aparece significa roubar. Devemos, portanto, pressupor que antes da venda, Ananias e Safira assumiram algum tipo de compromisso no sentido de darem à igreja todo o dinheiro. Por causa disso, quando trouxeram apenas parte do valor, em vez de todo ele, eles se tornaram culpados de apropriação indébita. Contudo, Pedro não se concentrou nesse pecado, e sim no pecado da mentira. O apóstolo não denunciou a falta de honestidade, trazer apenas uma parte do dinheiro da venda, mas a falta de integridade, trazer apenas uma parte, fingindo ser que era todo o dinheiro. Eles não eram avarentos, eram ladrões e, sobretudo, mentirosos. Queriam o crédito e o prestígio da generosidade sacrificial, sem terem que arcar com as inconveniências. Assim, a fim de conquistar uma reputação a qual não tinham direito e nem mereciam, contaram uma mentira deslavada. A motivação do casal ao dar não era aliviar os pobres, mas inflar o próprio ego. Só que o Espírito Santo não permitiu que a mentira passasse. Deus revelou o assunto a Pedro, que falou solenemente a Ananias sobre a maldade de sua mentira ao Espírito Santo. Ele deixa bem claro que Ananias tinha todo o direito de ficar com todas suas terras e, quando fosse vendido, também tinha o direito de ficar com todo o dinheiro da venda. Mas mentir alegando estar dando tudo, quando na verdade estava dando só uma parte, ele não mentiu apenas para os homens, mas para Deus. E o resultado imediato foi assustador. Ananias caiu morto. O temor de Deus atingiu profundamente muitos corações nessa ocasião. O homem foi imediatamente levado e enterrado. Safira, sua esposa, ignorando o que havia acontecido, apareceu cerca de 3 horas depois. Em resposta à pergunta de Pedro, ela afirmou que o terreno foi vendido pelo preço que Ananias havia informado. Pedro a reprovou solenemente por ela concordar com o marido em tentar o Espírito do Senhor e disse-lhe que ela seria sepultada assim como o marido. No mesmo instante ela caiu e morreu. Grande medo apoderou-se de toda a igreja, bem como de outras pessoas que ouviram falar do assunto. Dos versos 12 a 16 do capítulo 5, esta manifestação da santidade de Deus resultou em outras manifestações de seu poder, em muitos sinais e maravilhas pelas mãos dos apóstolos. Sua unidade é novamente observada. Os não salvos não ousavam se juntar a eles, embora reconhecessem a presença de Deus neles. Por outro lado, multidões de homens e mulheres criam no Senhor. Os muitos milagres realizados por meio dos apóstolos levavam as pessoas a trazerem seus enfermos para as ruas, na esperança de que a sombra de Pedro os cobrisse quando ele passasse.
Multidões também vieram de cidades na área de Jerusalém, trazendo enfermos e aflitos por espíritos imundos. Dos versos 17 a 32 do capítulo 5, o sumo sacerdote e os saduceus não podiam deixar de se opor terrivelmente à obra do Senhor Jesus, e por inveja eles aprisionaram os apóstolos. A intervenção de Deus nesta ocasião é incrível. O anjo do Senhor abriu as portas da prisão e disse-lhes que voltassem ao templo e falassem ao povo todas as palavras desta vida. Com quanta firmeza e poder eles fariam isso. De manhã cedo, lá estavam eles. Ignorando isso, o sumo sacerdote e seus oficiais convocaram o conselho e o senado, apenas para descobrir que eles não tinham ninguém para levarem a julgamento. Os guardas relataram que a prisão estava trancada com toda a segurança, os guardas em pé diante das portas, mas os prisioneiros foram embora. No entanto, um mensageiro os informou que os homens que eles haviam prendido estavam ensinando no templo. O capitão e os oficiais novamente foram prender os discípulos, tomando cuidado para não serem violentos, por medo da opinião popular. Claro que os discípulos não ofereceram resistência, e assim os levaram e os entregaram no sinédrio. A acusação do sumo sacerdote é interessante. Ele está com raiva porque eles desobedeceram a sua ordem de não ensinar em nome de Jesus, embora ele não use o nome Jesus, e que eles encheram Jerusalém com seus ensinamentos. Mas ele acrescenta que eles pretendiam trazer o sangue deste homem sobre eles. Será que ele se esqueceu de que eles mesmos, com todo o povo, disseram a Pilatos: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos? Eles haviam admitido totalmente perante Pilatos sua responsabilidade por sua morte. Pedro, portanto, fala com eles de forma mais incisiva do que antes, com os outros apóstolos o apoiando totalmente. Ele já havia pedido a eles que julgassem o que era certo. Agora ele lhes diz: devemos antes obedecer a Deus que aos homens. Os versos 30 a 32 acrescentam a isso outra declaração clara e concisa dos fatos vitais que eram tão indesejáveis ao conselho. O Deus de nossos pais, o Deus que todo Israel professava servir, ressuscitou Jesus, a quem matastes e pendurastes no madeiro. Eles sabiam que isso era verdade. Eles haviam planejado e insistido em sua crucificação. Os apóstolos vão além disso em seu testemunho e dizem: Deus o exaltou à sua direita como príncipe e salvador, com o objetivo de dar arrependimento e remissão dos pecados a Israel. Os apóstolos se declaram testemunhas dessas coisas, acrescentando que o Espírito Santo também foi uma testemunha, tendo sido dado por Deus a todos os que o obedecem. Dos versos 33 a 42 do capítulo 5, esse era um assunto que os líderes não tiveram como negar, mas eles o ignoraram e, enfurecidos, queriam matar os apóstolos. Entretanto, um doutor da lei, chamado Gamaliel, aos pés de quem Paulo estudou, um homem proeminente, pede então que os apóstolos fossem retirados do recinto e, em seguida, faz um alerta a todos do conselho, para que eles não cometessem erros ao lidarem com esses homens. Ele apresenta então 2 exemplos de líderes que se exaltaram, influenciando outros a segui-los. E em cada caso, esses líderes orgulhosos tiveram um fim prematuro e seus seguidores foram dispersos. Gamaliel, portanto, com base nesses fatos,
os aconselha a deixarem os homens em paz, pois se seu trabalho fosse apenas de homens, não daria em nada. Por outro lado, se fosse de Deus, eles não poderiam derrubá-lo e ainda estariam lutando contra Deus. O conselho concordou, mas não deixaram de expressar sua raiva e inveja, açoitando os apóstolos antes de deixá-los partir. Novamente, eles deram um ultimato aos apóstolos para não falarem em nome de Jesus. Com a permissão de partir, eles o fazem regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. E então, diariamente no templo e nos lares, eles continuaram a desobedecer às autoridades religiosas, ensinando e pregando Jesus Cristo. No capítulo 6, dos versos 1 a 7, o próximo ataque do diabo foi o mais inteligente dos três. Tendo fracassado na tentativa de vencer a igreja através da perseguição e da corrupção, ele agora tenta a distração. Se conseguisse preocupar os apóstolos com a administração social, que apesar de essencial, não fazia parte do chamado deles, eles negligenciariam as responsabilidades de orar e pregar, dadas por Deus, deixando assim a igreja sem defesa contra as falsas doutrinas. Os gregos ou helenistas, que eram judeus de origem grega, alegaram que suas viúvas foram negligenciadas na distribuição das provisões necessárias. Portanto, os hebreus foram favorecidos. Os apóstolos enfrentam esse assunto com sabedoria. Eles próprios foram enviados por Deus para pregarem a palavra, não para cuidarem de assuntos temporais. Por isso, eles pedem à comunidade que escolha 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo, a quem os apóstolos poderiam designar para cuidar dessas coisas, enquanto se entregavam à oração e ao ministério da palavra. A graça de Deus anulou toda a questão entre judeus e helenistas lindamente, pois todos os 7 escolhidos, ou a maior parte deles, a julgar por seus nomes, eram helenistas. Os hebreus cederam completamente para permitir que aqueles que reclamaram ficassem plenamente satisfeitos com a distribuição. No entanto, eles escolheram homens que tinham qualificações espirituais. Os 7 homens, então, foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles, expressando assim sua comunhão com o trabalho que deveriam realizar. Esta emergência tendo sido atendida, a bênção da palavra de Deus aumentou. O número dos discípulos se multiplicava grandemente em Jerusalém, tendo inclusive entre eles muitos sacerdotes. Dos versos 8 a 15 do capítulo 6, no verso 5 nós lemos sobre Estevão, que ele era cheio de fé e do Espírito Santo. Adicionado a isso, no verso 8, diz que ele era cheio de graça e poder, de modo que ele fez grandes maravilhas e milagres entre o povo. Porém, isso despertou uma forte oposição da sinagoga dos libertinos e de outros helenistas de Cirene, Alexandria, Cilícia e Ásia. Embora dispersos, eles eram zelosos do judaísmo e indignados com outro helenista que ousava pregar o nome de Jesus. Em sua disputa com Estevão, esses judeus de origem grega apenas expuseram sua própria ignorância. Estevão falava em certa medida como seu mestre, cuja sabedoria silenciava fariseus e saduceus com tanta eficácia que eles determinaram que ele deveria ser morto.
Como nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava, eles encontraram homens a quem convenceram para acusar Estevão de falar blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Usando esse procedimento perverso, eles convenceram o povo, os escribas e os anciãos, de modo que Estevão foi preso e levado perante o conselho judaico. O conselho judaico já estava extremamente hostil ao nome de Jesus e pronto a usar qualquer desculpa para silenciar suas testemunhas. Somando-se à falsa acusação de que Estevão havia falado palavras blasfemas contra o templo e a lei, eles o acusam especificadamente de dizer que Jesus destruiria o templo e mudaria o ritual da lei dado por Moisés. Nesse momento, Deus dá notável testemunha ao seu servo, fazendo seu rosto brilhar como de um anjo, bem no momento em que todos do conselho olhavam para ele. No capítulo 7, a partir do verso 1, o sumo sacerdote apenas pergunta: essas coisas são assim? Ou em outras palavras, essas acusações são verdadeiras? Então Deus dá espaço para Estevão falar sem interrupção por um bom tempo. Estevão é capaz de resumir da maneira mais magistral toda a história de Israel do ponto de vista das muitas visitas de Deus à nação, mas evidenciando a recusa obstinada de Israel em obedecê-lo, não dando ouvido ao testemunho de Deus, culminando na rejeição de seu filho. É importante lembrarmos a natureza e o propósito do discurso de Estevão. Após levantarem duas sérias acusações contra ele, o sumo sacerdote o desafiou com uma pergunta direta: porventura é isto desse jeito ou assim? Consequentemente, Estevão precisava se defender de maneira a desenvolver um discurso coerente e bem fundamentado para o seu evangelho. O que ele fez não foi apenas enumerar os principais acontecimentos da história do Antigo Testamento, com que o Sinédrio estava tão familiarizado quanto ele, mas sim fazê-lo de tal forma que lhes permitisse tirar lições nunca aprendidas ou percebidas por eles. A preocupação de Estevão era demonstrar que sua posição, longe de ser uma blasfêmia por desrespeito à palavra de Deus, a honrava e glorificava, pois o próprio Antigo Testamento confirmava o seu ensino sobre o templo e a lei, especialmente ao profetizar sobre o Messias. Ora, rejeitando, eram eles que estavam negando a lei, e não Estevão. A mente de Estevão, evidentemente, tinha absorvido o Antigo Testamento, pois sua defesa é como uma cópia extremamente organizada de seus textos. Não era por causa da sua magnitude arquitetônica que os judeus valorizavam tanto o templo, mas porque Deus prometera colocar o seu nome nele e ali encontrar seu povo. Vários salmos testificam o consequente amor de Israel pelo templo, como, por exemplo, uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Isso era certo, mas muitos tiravam conclusões erradas. Para eles, os judeus, Yahvé se identificava com o templo de forma tão completa que a sua existência garantia-lhes a proteção divina, enquanto que a sua destruição significaria que Deus os abandonaria. É contra esses conceitos que os profetas se levantaram. Muito antes deles, porém, como ressaltou Estevão,
Os grandes personagens do Antigo Testamento jamais imaginaram que Deus estivesse confinado a um edifício. O que Estevão fez foi escolher 4 das principais épocas da história de Israel, dominadas por 4 personagens principais. Primeiro, ele destacou Abraão e o período patriarcal, que vai aqui do verso 2 ao verso 8 do capítulo 7. Depois, José e o exílio no Egito, que vai dos versos 9 ao 19. Passando para Moisés, o êxodo e a peregrinação no deserto, que vão dos versos 20 ao 44 aqui do capítulo 7. E finalmente Davi e Salomão e o estabelecimento da monarquia, dos versos 45 a 50. A característica comum a estes 4 períodos é que em nenhum deles a presença de Deus esteve limitada a um lugar específico. Pelo contrário, o Deus do Antigo Testamento era um Deus vivo, um Deus em movimento, em marcha, que estava sempre chamando o seu povo para novos desafios e sempre acompanhando e guiando-os em sua caminhada. Reforçando sua acusação com mais detalhes, Estevão os declarou culpados de pecarem contra o Espírito Santo, o Messias e a lei. Primeiro ele diz: sempre resistis ao Espírito Santo, verso 51, rejeitando seus apelos. Segundo, seus pais perseguiram todos os profetas e até mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. Mas eles, aqueles que estavam ouvindo Estevão, eram ainda piores, pois se tornaram traidores e assassinos daquele que fora anunciado pelos profetas, conforme o verso 52. E terceiro, apesar de serem especialmente privilegiados por terem recebido a lei por intermédio de anjos, não tinham obedecido essa lei, conforme o verso 53. O discurso de Estevão não foi tanto uma autodefesa, mas sim um testemunho de Cristo. Seu tema principal era inegável, que Jesus, o Messias, tinha vindo para substituir o templo e cumprir a lei, que testemunhavam ambos dele. Dos versos 54 a 60 do capítulo 7, a acusação de Estevão, que foi a verdade sobre o comportamento de Israel desde o início em relação ao seu relacionamento com Deus, colocou os líderes judeus contra a parede, gerando fúria e ódio. E à medida que seus temperamentos se inflamavam, Estevão olha firmemente para o céu. Lá, Deus revela a ele a visão majestosa de sua glória e de Jesus em pé, à sua direita. Ele compartilha com eles essa revelação maravilhosa. Seus inimigos, porém, taparam seus ouvidos, lançaram-se violentamente contra ele, arrastando-o para fora da cidade. Estevão foi assassinado sem qualquer julgamento e apedrejado até a morte. Um jovem chamado Saulo é mencionado como o guardião das roupas das testemunhas da morte de Estevão. Suas palavras no final são lindamente semelhantes às do Senhor Jesus em sua morte. Mas é justamente ao Senhor Jesus a quem ele se dirige, a quem ele ora: recebe o meu espírito. Então, de joelhos, num clamor, ele conclui: Senhor, não coloque este pecado sobre eles. E assim, amados, nós concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.